Passadas as 24 horas do prazo para Musk indicar representante da X no Brasil, a qualquer momento a rede social pode cair. De acordo com o devido processo legal, a essa altura o Supremo já deve ter encaminhado mandados para a Anatel, responsável por derrubar a plataforma junto às operadoras de internet. Assim como quando Moraes determinou a derrubada do Telegram em 2022, as etapas processuais até o desligamento completo do site também passa pelas empresas Google e Android, que retiram e impedem que a X seja adquirida nas App Stores. E com o anúncio oficial da X ontem à noite, logo após expirar o prazo, os brasileiros já podem se despedir da rede. Elon Musk voltou a atacar o ministro Alexandre de Moraes, o chamando de ditador maligno, bem como anunciando que a empresa não cumprirá a ordem requerida pelo ministro. A plataforma foi intimada a indicar um representante legal da empresa, pois, de acordo com o Marco Legal da Internet, empresas e Big Techs que operam no Brasil precisam ter representações locais. Esta é uma lei da Constituição do Brasil, mas Elon Musk vem fazendo o bilionário rebelde e sob postura diferente da que adota em outros países. Na repercussão do caso ontem, sob o bloqueio da rede social em suspenso, juristas criticaram a ordem de intimação do ministro Alexandre de Moraes, sobretudo pela forma do envio, que foi realizada via rede social. Mas, por outro lado, analistas repercutiram aspas do bilionário em que fica evidente. Ele sabia que estaria descumprindo a Constituição e escolheu desrespeitá-la como uma afronta à soberania brasileira. Em outros países, como a Índia, Elon Musk acatou as ordens, afirmando o seguinte em 2023. As regras na Índia sobre o que pode aparecer nas redes sociais são muito estritas e nós não podemos violar as leis do país. Seja como for, Alexandre de Moraes bloqueou os bens da Starlink para pagar as multas da X. Elon Musk já recorreu e pode eventualmente quitar as pendências e a X voltar a operar. Mas uma coisa é certa: o auto-intitulado absolutista da expressão quer sua rede temporariamente desligada e fez esse teatro de guerra judicial para desestabilizar o Brasil. Agora fique com outras notícias. Agentes da Polícia Federal saíram às ruas para cumprir mais 10 mandados de buscas na esteira da Operação Lesa Pátria. Mais incitadores das invasões em Brasília se tornaram alvos em 3 estados. As investigações se estendem à 29ª fase do inquérito, mas elas se arrastam em chegar nos mentores. Neste vídeo, você saberá em detalhes em que pé andam as operações, que teve seu prazo prorrogado este ano, porém, ainda restringiu-se a cumprir mandados contra os bagres do golpe. Os bagres que estiveram no quebra-quebra, no entanto, agiram sob suporte de nomes como o ex-diretor da PRF, Silvinei Vasquez, agora solto por Moraes, o ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, Anderson Torres, e uma extensa lista de aliados próximos ao ex-presidente. Na manhã desta quinta-feira, agentes da Polícia Federal realizaram novas buscas na esteira da 29ª fase da Operação Lesa Pátria, que mira os incitadores, financiadores e os terroristas que invadiram a sede dos 3 poderes em Brasília. Os agentes cumpriram 5 mandados de buscas nos estados de Santa Catarina, 3 no Rio de Janeiro, 1 em Goiás e 1 no Distrito Federal. De acordo com a PF, os suspeitos tiveram seus bens bloqueados pela Justiça e investigadores estimam que o grupo causou um dano total de 40 milhões ao patrimônio público. Entretanto, apenas um único parlamentar se tornou alvo das operações até o momento. Nomeadamente, o deputado federal Carlos Jordi, do PL, foi surpreendido em janeiro deste ano por agentes em sua casa e em seu gabinete na Câmara dos Deputados. Na ocasião, os agentes apreenderam uma arma e R$7 mil. De lá para cá, notórios patriotas como Fátima do Tubarão e a ex-primeira-dama da Paraíba, Pamela Bório, ganharam as manchetes ao serem condenadas pelos atos golpistas. Em outra fase,
a Polícia Federal realizou buscas contra condenados que estavam foragidos na Argentina, e alguns deles ainda seguem no país vizinho sob a prerrogativa do exílio político. Porém, nomes ligados ao ex-presidente Bolsonaro ainda seguem fora do radar. A cada nova fase da operação, novos patriotas, bagres e golpistas de primeira viagem se tornam alvo de ações que aos poucos perdem ímpeto. Enquanto o esquadrão do golpe, liderado por Bolsonaro, articula uma anistia no Congresso. Na CCJ da Câmara, um projeto de anistia aos condenados está para ser pautado pela presidente da comissão, a deputada Caroline Detoni. Já no plenário, a base bolsonarista trouxe articulação à baila sobre a PEC da blindagem, que proíbe ações de buscas contra parlamentares dentro das dependências da Câmara. Além disso, o presidente da Casa, Arthur Lira, já acenou que está proposto a negociar. Fique agora com um trecho da entrevista do presidente Lula na manhã desta sexta-feira, onde condenou veementemente a postura de rebeldia do bilionário Elon Musk em desobediência às leis da Constituição brasileira. A certa altura, ele afirma que Musk se acha no direito de atropelar as leis do Supremo por ser um bilionário. Veja. Que todo e qualquer cidadão de qualquer parte do mundo que tem investimento no Brasil está subordinado à Constituição brasileira e às leis brasileiras. Portanto, se a Suprema Corte tomou uma decisão para o cidadão cumprir determinadas coisas, ou ele não cumpre, ou vai ter que tomar outra atitude. Porque não é porque o cara tem muito dinheiro que o cara pode desrespeitar. Esse cidadão é um cidadão americano, ele não é um cidadão do mundo. Ele não pode ficar ofendendo os presidentes, ofendendo os deputados, ofendendo o Senado, ofendendo a Câmara, ofendendo a Suprema Corte. Ele pensa que é o quê? Ele pensa que é o quê? Então é o seguinte, cara, ele tem que respeitar a decisão da Suprema Corte brasileira. Se quiser, bem, se não quiser, paciência. Se não for assim, esse país nunca será soberano. Esse país não é um país que tem uma sociedade complexo de vira-lata, que porque o cara é americano gritou, a gente fica com medo. Não. Esse cara tem que aceitar as regras desse país. E se esse país tomou uma decisão através da Suprema Corte, ele tem que acatar. Se vale para mim, vale para ele. Olha, deixa eu lhe dizer uma coisa. O atual presidente do Banco Central, ele age no Banco Central como um político, ele não age como um economista. Ele se oferece em muitas reuniões políticas, coisa que não deveria acontecer. A taxa de juros no Brasil hoje não tem explicação. Não tem explicação. E eu vou me comportar no Banco Central. Eu já tive 8 anos na presidência da República, já tive 8 anos no presidente do Banco Central. É importante lembrar que o Fernando Henrique Cardoso trocou 4. E eu não troquei nenhum. O Meirelles entrou e ficou. E o Meirelles não era do meu partido, ele era do PSDB. Foi o deputado federal mais votado em Goiás. E eu torci para o Banco Central e ele ficou 8 anos. E se dependesse de mim, teria continuado com a Dilma. Então, eu sei lidar com o Banco Central. O problema é que no imaginário do mercado, o presidente do Banco Central tem que ser um representante do sistema financeiro. E eu não acho que tem que ser. Tem que ser uma pessoa que goste desse país, que pense na soberania nacional e que tome as atitudes corretas. Se um dia o Galipo chegar para mim e falar, olha, tem que aumentar o juro, ótimo. Ele tem esse perfil que o senhor busca? Ele tem esse perfil? Ele tem o perfil de uma pessoa competentíssima, e um brasileiro que gosta do Brasil. E muito competente, é um jovem extremamente competente. Eu não gosto de falar a palavra gênio, mas tem muita gente que fala, eu tenho 2 gênios, eu tenho 10 gênios que trabalham comigo, o meu assessor é tudo gênio. Não, ele é muito competente. E ele vai trabalhar com a autonomia que trabalhou o Meirelles e com a autonomia que eu dou para a pessoa, até porque agora ele vai ter mandato.